Sabe por que é tão difícil você se acostumar com a felicidade? Porque a todo momento estão te dizendo que você precisa escondê-la. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Vida Desejante, meu podcast ou videocast, dependendo de onde você está ouvindo ou vendo. Eu sou Ina Marçom, escritora, artista e mentora de mulheres, idealizadora desse movimento Vida Desejante, que aqui no YouTube, no Spotify, no Substack e também no Instagram, eu trago conteúdos para vocês para remexer com essas estruturas. E dentro do meu trabalho como mentora, como guia de eventos presenciais, eu também faço esse processo de ativação do seu desejo e da sua coragem de assumir os efeitos colaterais de ser exatamente quem você é. Eita, que eu já fiz uma introdução bonita que só, todo meu primeiro dia de ciclo. Então, eu acordei com uma vontade danada de passar batom vermelho, como vocês estão vendo quem tá assistindo. Eu acordei, eu não sei, hoje eu acordei inspirada. E aí eu fui tirar um oráculo lá pra colocar nos stories também, porque eu comprei um novo oráculo e eu vou mostrar pra vocês, espera um pouquinho. Eu vou mostrar porque eu tô realmente muito apaixonada por ele, e é esse aqui, pra quem está vendo. Pra quem não está vendo, ele se chama The Rose Oracle, ou Oráculo das Rosas, de uma mulher chamada Rebecca Campbell. A arte desses oráculos da Rebecca são feitas pela Katie Louise. Gente, Katie Louise, você está ouvindo isso que você não está, eu tenho certeza absoluta, mas você é maravilhosa, tá? Rebecca, você é incrível. Eu amo os oráculos da Rebecca já faz um tempo, porque eu tenho amigas que usam. Eu já fui em alguns eventos presenciais e até na casa delas, e eu sempre me encantei, porque os oráculos da Rebecca, eles são muito coloridos, eles têm uma coisa meio furta-cor, assim, e pra quem não me conhece, não sabe, tenho a mania de dizer que a minha cor preferida é furta-cor. E eu sei que não é uma cor, que é um efeito. Mas me interessa? Não me interessa. Minha cor preferida é furta-cor. E este oráculo das rosas é a coisa mais linda. Quando eu vi, gente, eu não sei explicar, assim, eu senti. Eu voltei a ser criança na ReHap, que é uma loja de brinquedos, pra quem não sabe. Que eu entrava na ReHap com a minha mãe, a pobre da minha mãe. Eu ficava implorando por Barbie, eu era louca da Barbie, eu amava a Barbie, eu ficava na barra da saia dela, eu quero essa, eu quero essa, eu quero essa. De Natal, né? Porque eu sabia que era só nas datas especiais. Então eu já pegava na mão da minha mãe, eu levava ela pra dentro da ReHap e eu ficava mostrando, ó, quando chegar o Natal, é essa Barbie que eu quero, tá bom? Mamãe, é essa Barbie que eu quero, tá bom? Eu sou ariana, né, gente? Vocês imaginam uma pequena criança ariana falando pra mãe, eu quero? É o meu verbo preferido. Quando eu vi esse oráculo, eu senti aquela criança pegar na minha mão, me levar pra ReHap e falar, olha, é esse oráculo que a gente quer, hein? É esse oráculo que a gente quer. Eu tinha acabado de comprar um tarô. Eu falei, não vou comprar esse oráculo tal, mas não resisti, não teve jeito. Ele me chamou de um jeito muito forte, assim, e eu senti que, inclusive, ele é o oráculo de trabalho da vivência presencial da desejante, que em breve eu trago novidades pra vocês sobre ela. Por enquanto, a gente vai ter a parceria com a Amazem lá na Amazônia, e vai acontecer agora em junho, já já. E eu vou levar para as viajantes que estão me ouvindo, vocês vão ter contato com esse oráculo. E eu tirei uma carta dele hoje, coloquei até lá nos stories, eu tô gravando esse podcast numa segunda-feira. E a carta que saiu foi Rosa Sem Espinhos. Ela tá lá no meu altar aqui atrás, então não vou pegar ela agora. Mas ela dizia que era chegada a hora de relaxar na alegria, no deleite da vida, aproveitar essa fase, que essa fase de merecimento, de simplesmente sentir a alegria. Eu achei a coisa mais linda do mundo. Maravilhosa. É uma carta que eu pedi pra tirar pra toda a audiência, né? Pra mim e também pra quem visse aquele story. E agora pra quem ouvir esse podcast. E ela me tocou muito. E eu tô falando com vocês, gente, eu tô toda arrepiada. Eu tô abraçando meu oráculo, eu tô toda arrepiada. Porque, ai, eu não sei explicar o que eu senti com isso, assim. E eu sou dos Paranauê, né, minha galera? Pra quem tá acompanhando recentemente, eu sou iniciada na magia natural. Sempre fui, desde criança, conectada com cristais, com astrologia, enfim. E daí, mais velha, fui iniciada na magia natural. Sou oraculista, amo astrologia, amo tudo que é essa parada espiritual, estudo muito sobre isso. Tenho meus guias, e então tenho essa parte
bastante conectado aqui comigo. Então, com a tiragem dessa carta, e também não só, porque na verdade ela está bastante conectada com algo que a vida já vem me trazendo em outras mensagens, eu escolhi falar sobre esse tema com vocês hoje, sobre a felicidade. Uma vez eu tive uma conversa com uma amiga, uma grande amiga minha que eu amo de paixão, que ela é um pouquinho mais cética do que eu. Ela é capricorniana, né? Os capricornianos, eles tendem a ser mais céticos. Eu sou rodeada de capricornianos, meu pai é capricorniano, grandes amigas minhas são capricornianas. E a gente sabe que o capricorniano, ele tem sempre um pezinho no lado cético da vida, né? E eu tava conversando com essa minha amiga e ela falou assim: eu não acho que as pessoas são realmente felizes, assim. Eu acho que não tem como dizer eu sou feliz. Eu acho que a gente tem momentos de felicidade. Eu falei pra ela, eu discordo. Eu me considero uma pessoa feliz com momentos de tristeza, na verdade. E aí a gente teve uma conversa, enfim, sobre isso. Eu realmente sou uma otimista incurável. Eu acredito sim na beleza do mundo, na bondade das pessoas. Acredito sim na felicidade. E acredito sim nisso que eu falei. Nós podemos ser felizes com momentos de infelicidade, de tristeza, porque não dá pra ser uma coisa só nesse mundo. Mas eu acredito que 90% do tempo, se eu estiver sendo bastante otimista, mas vamos por uns 80, 70, a gente consegue ser feliz. Acho que a gente consegue se considerar pessoas felizes com esses momentos de desafio. E acredito que a gente não consiga fazer isso normalmente, não porque nós sejamos realmente infelizes, mas porque nós não aprendemos a lidar com a felicidade. A gente acredita que a felicidade ela é um milagre, ou ela é um objetivo a ser alcançado, e ela é algo que nos escapa facilmente. E a gente acredita também que para as coisas realmente valerem na nossa vida, elas precisam vir do sofrimento. Isso eu vou culpar a igreja, tá? Assim, quem tá me ouvindo que é religioso, todo o meu respeito, cada um tem a sua fé, eu tenho a minha fé nas minhas coisas e nem por isso não sou crítica a elas, tá? Tenho várias críticas à espiritualidade tilelê aí do sagrado feminino, que eu amo de paixão, mas tenho várias críticas, que a gente pode entrar nisso em outro episódio. Que a gente só fica criticando a igreja, né? Mas tenho muita crítica desse lado também. Mas a igreja católica, eu sou uma pessoa que eu fui mais ou menos criada na igreja católica. Por que mais ou menos? Porque aos 10 anos eu fiz primeira comunhão, então eu fiz catecismo. O meu pai foi criado na igreja católica, minha mãe não. A minha avó materna era espírita, então minha mãe teve uma criação religiosa mais aberta, assim. O meu pai já foi criado dentro da igreja católica, então quando eu era criança eu fiz a primeira comunhão, né? Fiz o catecismo e a primeira comunhão muito por conta dessa tradição familiar. Quando foi para fazer a crisma, que é depois, né, da primeira comunhão, para quem não é católico, é como se fosse uma confirmação da primeira comunhão. Eu não quis fazer. E aí meu pai respeitou, porque a crisma realmente é você se confirmando daquela religião. A primeira comunhão é como se fosse um primeiro contato ali, né? E você é muito criança, muito nova, então você acaba indo mesmo que obrigada, né? Entre aspas, assim. Entre aspas, nada, porque eu fui completamente obrigada. E aí depois você se confirma, realmente é isso que você quer? E não foi isso que eu não queria fazer parte da igreja católica, então meus pais super respeitaram e eu não fiz a crisma. Minha avó ficou chateadíssima. Minha avó chamava Maria Fé, eu acho esse nome a coisa mais linda do mundo. Ela era super católica, ela já partiu desse mundo. E eu converso com ela hoje em dia e eu sei que ela não fica mais chateada comigo em relação a isso, mas na época que ela estava aqui na Terra, ela ficou bastante chateada. E eu lembro de quando eu era criança, ir à missa, né, que era uma coisa que a gente tinha que fazer quando a gente estava fazendo a primeira comunhão, e eu sempre ouvia aquela parte da missa onde fala: Senhor, eu não sou digno eu acho que é alguma coisa assim: Senhor, eu não sou digno de entrar em sua morada, mas direi uma palavra e serei salvo. Eu acho que era algo assim. E eu nunca gostei, eu era criança, eu falava, eu não gostava dessa coisa de você ficar falando que você não é digno e ficar se diminuindo e ficar se colocando como, nossa, só pecador, uma pessoa péssima, uma pessoa horrível, que precisa muito do perdão divino. E é quase como se a nossa existência ela fosse terrível assim. Só que não é muito louco você pensar que se Deus te criou e você está, sei lá, sofrendo tanto com a sua própria existência, não seria um sinal meio que até de ingratidão? Pensa como mãe, quem é mãe, eu não sou mãe ainda, mas pretendo ser. Pensa como mãe, você tem um filho que de repente ele está em constante sofrimento te dizendo que ele não é digno da vida que você deu a ele e que ele depende de você para ser salvo.
Eu acho que eu ia ficar bastante triste, porque como mãe, possivelmente eu ia querer ver aquela pessoa ser livre, feliz, vivendo ao máximo a vida dele ou dela e não me devendo nada. E eu sinto que na igreja, nas instituições, talvez até para manter as pessoas ali, né, num estado de submissão, existe essa coisa de te falar o quão indigno você é da sua própria existência. E é quase como se você não merecesse ser feliz, ou que para ser feliz você precisasse sofrer muito. E agora, tirando a religião de lado, vamos pensar culturalmente no nosso país. O Brasil, e eu acredito que toda a América Latina, a gente tem uma cultura de sofrimento também. Vamos pensar nas novelas mexicanas, nas nossas novelas brasileiras. Qual é a jornada do herói latino? É um sofrimento danado, né? É a pessoa que nasceu muito pobre, nasceu na miséria, aí de repente ela vai, e ela supera, e ela fica rica, e ela vence na vida, mas aí ela se lembra o tempo inteiro do quão foi custoso ela vencer na vida, de como ela sofreu, de como aquilo foi dolorido. E aquelas músicas, né? Aquelas músicas profundamente tristes que te falam do quanto é sofrido. Música sertaneja, que, enfim, eu sou do interior de São Paulo, a gente ouvia muito, lá nos anos 90, né? Leandro Leonardo, Zé de Camargo e Luciano, esse povo assim. Pensa nas músicas o quão são sofridas mesmo, quando falam de, sabe, de tristeza, de sofrimento, de dor. A nossa cultura, ela valoriza muito aquilo que é conquistado no suor e na dor. Então, é como se para você realmente se sentir merecedor das suas conquistas, você tivesse que sofrer por elas. E eu sei que no nosso país existem pessoas que realmente sofrem para conquistar as coisas devido à falta de oportunidade. Mas, independente disso, você já pensou em como a gente quase faz com que essas pessoas elas fiquem agarradas a essa narrativa de sofrimento? Um exemplo que eu vou dar, eu vi uma entrevista do Emicida, que é o cantor, rapper, né? Enfim, ele é maravilhoso, um cara extremamente inteligente, um cara que veio da comunidade e que ficou rico através da própria arte. E eu vi uma entrevista uma vez dele falando quantas pessoas se incomodam com o fato de que agora ele é rico e ele veste roupas boas e ele frequenta lugares bons e ele fala, as pessoas falam pra mim que elas sentem falta de quando eu era pobre. Eu não sinto falta de quando eu era pobre, porque quando eu era pobre, eu sofria, a minha família sofria. Eu não sinto falta de sofrer. E eu não tenho que sentir falta de sofrer. E eu não traí a minha origem porque eu prosperei. Pelo contrário, é como se ele fosse realmente um exemplo de prosperidade, de felicidade, de coisas que se alcançam e que tudo bem ser feliz e alcançar a prosperidade, sabe? E aqui, vamos ser bem honesta, que eu não tô falando de um papinho, as críticas que eu tenho, não tô falando de papinho tilelê, manifestação de ai, teoria da prosperidade, não sei o que. Não, eu tô falando do quanto a gente não sabe ser feliz. Porque pode ser que você não tenha vindo da mesma realidade que o Emicida. Eu não vim. Eu vim de uma realidade bem tranquila e confortável. Não vim de uma realidade rica, mas vim de uma realidade confortável. E mesmo assim, é como se eu sentisse às vezes que as coisas que eu conquisto na minha vida, em algum momento elas vão embora. A brisa que eu tenho é que a felicidade não vai durar muito tempo. Então, por mais que eu seja uma grande otimista, eu realmente acredito que eu sou uma pessoa feliz com momentos de tristeza, eu tenho dentro de mim uma crença bem ruim de que as coisas que eu conquisto não vão durar. De que meus momentos de felicidade e de satisfação com minha vida não vão durar. Que em algum momento eu vou perder aquilo. Então, é uma sensação de insegurança o tempo inteiro. Eu já vi falar, se eu não me engano, foi naquele livro Eu Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais, que fala um pouco sobre a nossa geração millennial. É de um ponto de vista muito estadunidense, mas tem algumas coisas que a gente consegue se relacionar sendo brasileiras. E uma delas é que quando você está na classe média, e aqui classe média eu não tô falando da classe média rica, tá? Classe média que você não pode parar de trabalhar, senão você realmente perde as coisas que você conquistou, e você tá sempre lutando para ascender. E essa pessoa que tá aqui na média, que é o meu caso, a gente tá sempre com a sensação de que a qualquer momento a gente pode perder as coisas que a gente conquistou. Porque realmente nada é seguro aqui, né? Você não quer descer, você não quer voltar para um ponto que talvez você já
já tenha estado, você quer subir e é muito difícil subir, e você tá lutando pra se manter. E dá sempre a sensação de que em algum momento você vai realmente perder, de que nada daquilo que você conquistou é de fato seguro pra você relaxar e ser feliz. Isso é uma questão social, isso é uma questão da insegurança financeira social, das crises que acontecem no mundo, é cultural, não é algo só seu, não é algo só meu, é algo coletivo que a gente acaba sentindo. É como se a gente toda hora estivesse se distanciando de poder sentir felicidade. Então, é como se o dinheiro também estivesse muito atrelado nessa métrica de felicidade, né? A pessoa pobre não tem como ela ser feliz porque ela não tem recursos, a pessoa classe média não tem como ela ser feliz porque a qualquer momento ela pode perder os recursos dela, e a pessoa rica não tem como ela ser feliz porque apesar dela ter muito dinheiro, ela tem só dinheiro. E isso inclusive na mídia, né, mostra pra gente muitas séries e filmes de pessoas que têm muito, muito dinheiro e são profundamente infelizes porque não tem amor, não tem conexão, não tem afeto, não tem contato. A pessoa mais pobre, ela tem conexão, ela tem afeto, ela tem contato, mas ela não tem recursos para se manter. É como se a gente de todos os lados perdesse. É como se de nenhum lado a gente pudesse ficar satisfeito com a vida que a gente tem e se sentir profundamente feliz em estar onde a gente está. Percebe? Por isso que a felicidade é profundamente desconfortável, na verdade. Inclusive, quando você está feliz, você já reparou como as pessoas de fora vêm falar pra você, ai, não fica falando muito. Cuidado para quem você fala, esconde as suas conquistas, não compartilha até realmente dar certo, por causa da inveja, por causa do olho gordo, por causa do quê, de fato? Porque uma pessoa feliz, principalmente se for uma mulher, é incômodo, né? É incômodo, a felicidade ela é incômoda, porque se a gente vive num mundo que nos fala que ser feliz é uma exceção, que ser feliz é quase uma alienação, lembram da onda da positividade tóxica? Que muitas vezes eu falei, gente, não tem como positividade ser tóxica. Eu entendo alienação ser tóxica, mas você ser positivo, você ser otimista, como é que a gente coloca uma palavra tóxica do lado de algo que é pra ser bom? Outra coisa que eu falo, acho que tem esse podcast aqui nas versões passadas do podcast, mas dentro do teatro a gente aprende o quanto a comédia foi considerada uma arte menor. Ela, até hoje, né, um filme de comédia, ele não tem o mesmo valor de um filme de drama, de uma tragédia. Normalmente a gente valoriza muito mais os atores que fazem muito bem um drama. A gente valoriza muito pouco um ator que ele é bom na comédia. É como se ele fosse menor do que um ator de drama. E você pode até pensar, não, eu amo o Paulo Gustavo, eu amo o Mr. Bean, eu amo o Charlie Chaplin. Tá, mas se eu pedir pra você pensar num bom ator e numa boa atriz, você não vai pensar num ator e numa atriz de comédia. Você provavelmente vai pensar numa Meryl Streep, que apesar de fazer comédia também faz drama, numa Viola Davis, numa Fernanda Montenegro, numa Fernanda Torres agora. Fernanda Torres ganhando um Oscar por um filme trágico, sendo que ela é a rainha da comédia. Então, nós temos uma desvalorização do riso dentro da nossa cultura, e isso vem lá da Grécia Antiga. Existiam tratados do Aristóteles, isso eu aprendi no teatro, tá, gente? Difamando a comédia mesmo, considerando a comédia uma arte menor. Como se fazer rir fosse muito mais fácil do que fazer chorar, e não é. A coisa mais difícil é você fazer o outro rir. É muito difícil. É muito mais difícil do que fazer chorar. Chorar, existem gatilhos específicos que você vai lá e aperta e a pessoa chora. Agora, rir é a mesma coisa para quem trabalha com marketing digital ou qualquer outro tipo de marketing, enfim. É muito mais fácil você cutucar uma pessoa para comprar pela dor. É muito difícil você fazer uma boa campanha a partir do desejo. Inclusive, é uma grande dificuldade. Eu trabalho com isso. Você pensar em conquistar pelo desejo é muito mais difícil do que você conquistar pela dor. Você conquistar pelo riso é muito mais difícil do que você conquistar pela dor. A dor é mais fácil de acessar, porque na dor nós já estamos acostumados. A felicidade é como se ela fosse... Eita, peraí que eu não sei direito. O desejo é como se ele fosse um lugar estranho, um corpo estranho. É como se a gente não soubesse traduzir felicidade e desejo, percebe? Porque a gente tá treinado a pensar em tragédia, em dor, em coisas negativas. Você liga a televisão, é só negativo. Você abre uma página de notícia, é só negativo. A gente se acostumou com
o que é negativo, com o que é triste, com o que é dolorido, a gente não fala, isso é normal. Mas é o que é, né? O mundo não tá na moda agora, o mundo tá acabando, o mundo tá um caos, o mundo tá terrível, o mundo tá pra baixo. Assim, essa narrativa que vai colocando a gente como se não tivesse saída, como se fosse assim mesmo, como se o ser humano fosse horrível, fosse podre, e isso vai minando as nossas forças de vontade de vida. E isso faz com que a felicidade seja uma afronta. Como assim você tá feliz num mundo caótico? Como você ousa dizer que você é uma pessoa feliz dentro de um mundo tão dolorido? Como você ousa comunicar a sua felicidade, celebrar as suas conquistas num mundo onde pessoas sofrem tanto? Cala a sua felicidade. Esconde a sua felicidade. Tem inveja no mundo. As pessoas vão querer tirar isso de você. Não deixa que ninguém veja que você está bem. Não é isso que você ouve o tempo todo? É isso que eu ouço o tempo todo. E pra mim, dentro até do trabalho que eu faço aqui, eu sempre falo pra vocês, mulher feliz é revolucionário. Gargalhar já foi considerado quase pecaminoso, porque a gargalhada, ela é sexual também. Ela é sensual, a mulher que gargalha, ela é livre. E ela é constantemente repreendida. Eu tenho uma gargalhada alta, a minha mãe tem uma gargalhada alta, todas as minhas tias têm gargalhadas altas, a minha irmã tem uma gargalhada alta. E quantas foram as vezes que eu ouvi pessoas à nossa volta falarem "Shh, menos". Foram muitas vezes. Foram muitas vezes que tentaram silenciar esses momentos de profunda felicidade, liberdade e autenticidade que a gente tem e tinha e terá em determinadas situações na nossa vida. E talvez você que esteja me ouvindo seja uma dessas mulheres que já fizeram um shh do seu lado quando você estava se sentindo profundamente feliz e gargalhante. Eu me lembro quando eu tinha 3 para 4 anos, eu não sei se foi na viagem de 3 para 4 ou se foi de 6 para 7, acho que foi na viagem de 6 para 7 anos. Eu fui viajar com os meus pais e a gente ia sair de madrugada pra pegar a estrada. E aí eu tava tão feliz que eu pulei e dei uns gritinhos assim. E eu lembro do meu pai falando: Para, menina, para de besteira. E também porque era 5, 4 horas da manhã, sei lá, tipo, a gente morava em apartamento, eu tava pulando. O que ele quis dizer foi: Para, vai acordar os vizinhos, tal. E eu lembro de ficar meio, poxa, mas eu tô tão feliz. E a minha mãe olhar pra mim e falar: Deixa ela tá feliz, deixa ela se expressar. E eu não tô falando aqui mal do meu pai, não, tá, gente? Não entrem nesse ponto. Eu tô lembrando de um momento onde eu tava eufórica pra expressar minha felicidade e as normas sociais ali do vai acordar o vizinho, não sei o quê, te colocam de novo numa lógica comportamental onde você precisa ser menos, onde não pode expressar sua felicidade. Isso não é culpa do meu pai, isso é nosso enquanto sociedade, né? Então, eu mesma ao longo da minha vida fui me trabalhando para não ser tão expressiva, me trabalhando para não me empolgar, não criar expectativas, né? Aquele negócio, não cria expectativa porque vai que você se frustra. Uai, gente, se você se frustrar, você vai lidar com a sua frustração, você é uma pessoa adulta, precisa ficar pensando que não pode criar expectativa, precisa ficar com essa blindagem toda para não se machucar, ao invés de lidar com a frustração. A gente não quer lidar com a frustração e sem lidar com a frustração a gente não pode sustentar os nossos momentos de profunda felicidade, percebe? Quando eu falo dentro do meu trabalho de assuma os efeitos colaterais de ser exatamente quem você é, tanto os efeitos colaterais negativos que pode ser que a sua existência cause nas pessoas, mas assumir a sua felicidade, as suas conquistas também é assumir os efeitos colaterais. Sustentar as coisas boas que você está vivendo e não ter medo de vivê-las e não se esconder do mundo porque você está feliz é assumir os efeitos colaterais. Eu sei que você e eu e todos nós estamos condicionados a acreditar que ser feliz é algo afrontoso
afrontoso. A felicidade é uma afronta no mundo. Vocês já repararam isso? Ser feliz é afrontoso, mas eu prefiro que a gente seja completamente afrontosa com essa sociedade que fala que a gente não pode ser feliz, do que a gente calhe as nossas felicidades e se sinta cada vez menos merecedora de vivê-las. Porque não faz o menor sentido a gente vir nesse mundo para ser infeliz, para sofrer, para doer. De acordo com a espiritualidade que eu acredito, a Terra é um lugar de provação, então a Terra é um lugar onde a gente vai aprender também pela dor, mas não é um lugar onde só existe dor, porque ela é a polaridade, existe a dor e o deleite, existe a tristeza e a felicidade. Só que é impressionante como a gente está sempre se puxando para a polaridade da dor, da tristeza, como se aqui a gente fosse ser mais digna. Quantas de vocês não abriram mão de vivenciar coisas, relacionamentos, profissões, porque isso tá muito fácil, isso tá muito bom, não é possível, é melhor eu ficar com o pé atrás. Quantas de vocês já não sabotaram a própria felicidade porque duvidaram de que aquilo realmente pudesse ser algo bom para vocês? E eu sei que talvez em alguns momentos que vocês acreditaram e deram um voto de fé, vocês se frustraram, vocês foram magoadas, vocês foram, sei lá, decepcionadas. Assim, eu também aconteceu na minha vida, né? Momentos em que eu me abri para a vida e puxaram o meu tapete, e fui traída pela vida, né? E aí a gente se frustra, e a gente se dói, e aí a sensação que a gente tem é que se abrir para a vida é algo ruim, mas não, é tipo você querer se culpar porque te fizeram algo mal. A culpa não é de você, a culpa não é sua porque você acreditou na bondade de uma pessoa. A culpa não é sua porque você se entregou para o amor. A culpa não é sua porque você se entregou para a felicidade. A culpa é da pessoa, da coisa, da situação que, vendo essa sua vulnerabilidade, se aproveitou disso. A culpa jamais será de quem ousa se entregar para a vida e ser feliz, percebe? É doido como a gente acaba culpabilizando a nossa abertura, a nossa ingenuidade, a nossa empolgação, e não responsabiliza a pessoa ou a situação que viu essa leveza e essa abertura e quis machucar, e quis prender, e quis condenar. A gente não pode passar pela vida se escondendo da alegria, escondendo as nossas conquistas, escondendo o nosso tamanho, para que a gente não ofenda o outro, para que a gente não provoque no outro uma necessidade de nos diminuir. A gente precisa passar pela vida se fortalecendo, para que a gente ouse ser feliz na frente das pessoas, mesmo que isso seja uma afronta para muita gente. Não me interessa se você considera uma afronta a minha felicidade. Eu não vou passar pela minha vida sem ser feliz para te agradar. Eu não vou passar pela minha vida diminuindo o volume da minha gargalhada para não atrapalhar você. Eu vim aqui ser feliz. E eu vou cumprir essa missão. Isso tem que se tornar praticamente um mantra para vocês. Porque o mundo inteiro vai dizer pra gente que ser feliz é ruim. Que a felicidade não existe. Que a felicidade é algo que diminui a sua seriedade. Isso também é um ponto bastante interessante. Quantas foram as vezes que você achou que se você fosse a pessoa que você é, que é leve, feliz e contente, as pessoas não iam te levar tão a sério? Para ser levada a sério, você tem que ter uma história triste, você tem que ter uma cara fechada, você tem que se mostrar como uma pessoa séria. Se você sorri demais, aí já você não tá passando tanta seriedade, você tá sendo levemente infantil. Quantas vezes vocês ouviram isso? Para quem é do mercado digital, que a gente começa a entender sobre storytelling, e aí quando você vai fazer um lançamento, você conta uma parte da sua história. A gente é sempre incentivado a contar uma parte da nossa história que é uma história triste, uma história de superação, uma história de, nossa, aqui eu estava sofrendo. E eu sempre me senti meio mal de fazer isso, porque eu tive momentos, sim, muito doloridos na minha existência, eu tive momentos muito difíceis para mim. Só que eu acho que eles são difíceis pra mim, assim, sabe? Dentro da minha realidade, dentro da minha narrativa de vida.
Eu não sei se aos olhos das pessoas eles realmente são tão desafiadores a ponto de tocar nelas assim, sabe? E também não sei até que ponto pegar esse desafio que eu atravessei na minha vida e ficar dando ênfase a isso é realmente a melhor saída para te mostrar que eu sou uma pessoa capaz de te guiar para as coisas. Eu sei que a superação ela é importante, como eu disse, ela é cultural, a gente adora um filme de superação, uma história de superação e tudo mais, mas eu acho que a gente poderia começar a contar essa história pesando muito mais no lado positivo disso do que no lado negativo, porque eu escuto muitas vezes pessoas contando essas histórias assim, violino de fundo, né? Banda do Titanic lá de fundo, todo mundo sofrendo, lágrimas, lencinho de papel, porque é uma história triste. Uma vez eu assisti um lançamento de uma pessoa que ele se demorou tanto na história dele e contando quanto a história dele era triste que ficou chato, eu parei de assistir, porque foram horas de uma história terrível, assim, e só contando, ai, que difícil, que difícil, que difícil, que difícil, e não chegava a superação nunca, e não chegava o objetivo da aula também nunca, isso foi lá atrás, no início dos lançamentos, que eu parei, eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu não vim aqui pra ouvir história de sofrimento, eu vim aqui pra aprender o que ele falou que ele ia ensinar, eu quero saber como ele superou, não nossa, a jornada da vida, né, do herói, não sei o quê. Não, mas como é que ele chegou nesse negócio que ele tá falando que ele vai me ensinar? Mas a gente aprende que quanto mais a gente conta essa história triste, mais a pessoa sente o quê da gente? Ou ela vai sentir que, nossa, essa pessoa realmente superou, então ela é capaz de me fazer superar, ou ela vai sentir quase pena. E é horrível sentir pena da pessoa que tá tentando, na verdade, te vender alguma coisa. Esse cara, por exemplo, eu falei, gente, eu tô ficando com dó. Não tá sendo bom, sabe? Essa relação não tá sendo produtiva aqui. Mas é essa coisa que a gente enraizou dentro da gente, que se não for difícil, doído, sofrido, não é confiável. E talvez aqui seja algo pra gente parar e refletir. Se a gente só deposita o nosso voto de confiança em pessoas que conquistam pelo sofrimento, que sofrem, que mostram essa coisa de superação e tal, e a gente acredita que pessoas que não contam essa história triste não são tão verdadeiras quanto aquela que contou. Será que a gente está alimentando essa cultura do sofrimento? Eu quero que a gente comece a se sentir cada vez mais confortável em ser feliz. Quero que a felicidade ela não seja essa roupa apertada que a gente tenta vestir, mas parece que não é do nosso tamanho, sabe? Eu quero que ela seja cada vez mais o nosso lugar de conforto. Mas para isso, a gente precisa ir se despindo de todas essas crenças que dizem pra gente que é um lugar que a gente não merece estar. Seja por um passado familiar, seja pelo mundo e o caos que acontece nele. O mundo sempre foi caótico, essa é praticamente a ordem dele. Então, se a gente não aprender a cultivar a alegria, como é que a gente dá conta de ficar em pé? Como é que a gente dá conta de ficar viva? Como é que a gente dá conta de ficar disposta e fazer a nossa parte por esse mundo? Seja a parte que for, o tamanho que for. Eu só consigo salvar, bem entre aspas, esse salvar aqui, porque senão a gente entra num bolo bem ruim, mas eu só consigo salvar, entre aspas, o que eu quero salvar se eu tô bem. E estar bem não é simplesmente estar com as suas necessidades básicas supridas, isso é o mínimo que todo ser humano deveria ter. Estar bem é estar feliz, é estar se sentindo bem. É olhar em volta e falar, cara, que bom que eu tô viva, que bom que eu tô aqui. Tenho as minhas dificuldades, tenho as minhas coisas, tenho coisa pra lidar, mas justamente porque eu me sinto bem, eu consigo lidar com o que me atravessa. Eu quero que esse episódio, ele atravesse você como essa carta que eu tirei hoje da Rosa Sem Espinhos atravessou aqui. A felicidade não pode ser um ponto de desconforto na nossa vida. A felicidade precisa ser uma amiga, uma grande amiga. Ela precisa ser o nosso lugar de maior conforto, porque
Se a gente não for feliz com as coisas que a gente está vivenciando, fazendo, criando, de que serve tudo isso? De que serve os esforços? Se a gente não conquista a felicidade, se a gente não sente ela dentro da gente, não permita que ela nos invada, de que vale todo esse processo e esse trabalho que a gente vem fazendo? Certo? Eu quero que você me conte aqui nos comentários, se você chegou aqui no final, deixa um comentário, pode ser um emoji de rosa, em homenagem ao oráculo, para eu saber que você chegou até o final. E se você quiser me contar, eu vou adorar ouvir como é a sua relação com a felicidade. Você se considera uma pessoa feliz? Você acredita que a felicidade existe? Que ela não existe? Se você acreditava antes em alguma coisa que esse episódio, sei lá, despertou um outro pensamento, me deixa saber também, quero saber os insights que você teve ouvindo. Não deixa de se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo. E se você está no Spotify, segue o podcast, dá uma nota pro episódio, é muito importante para que a gente consiga crescer cada vez mais essa comunidade. O podcast está sendo o meu grande projeto junto com a newsletter, é onde eu estou depositando maior energia de criação, porque eu amo essa troca aqui com vocês. Eu amo que aqui vocês comentam textões, vocês dão uns comentários gigantes, é isso que eu quero. Eu tava falando inclusive com uma menina num comentário lá na newsletter, como quando a gente começou aqui na rede social, a gente fazia até amigos, vocês lembram? Eu tinha amigas virtuais, porque a gente realmente se relacionava com as pessoas, a gente realmente mantinha uma troca, e de repente isso se distanciou de uns tempos pra cá. E é isso que eu tô tentando retomar com vocês, seja aqui ou na newsletter. Então, comentem, não fiquem tímidas, mandem textões, eu adoro. Se a gente pudesse mandar audião, eu ia amar ouvir os podcasts de respostas de vocês. Então, é como se eu estivesse realmente aqui mandando um áudio gigantesco pra você no seu WhatsApp. Então, por favor, comente o que você sentiu, não me deixa falando sozinha, tá bem? E a gente se vê na semana que vem. Um beijo.